Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Estamos a analisar um dos planos e orçamentos regionais mais reduzidos da última década, fruto da má gestão e das irresponsabilidades do Partido Socialista. Numa altura em que se viu uma das piores crises de sempre do país e, por conseguinte, nos Açores, temos um Governo regional que não soube, com base na nossa autonomia, criar condições para ajudar verdadeiramente as famílias e as empresas. Temos um Governo que apregoa superávit, que afirma continuadamente ter estabilidade e sustentabilidade financeira e equilíbrio nas contas públicas. Estes argumentos são contraditórios com o facto deste mesmo Governo apresentar a esta Casa um plano e um orçamento que não vão de encontro aos compromissos assumidos com os açorianos e, em especial, para com aqueles que vivem verdadeiros momentos de angústia. Pois nestes documentos o Governo corta no apoio à solidariedade social, à educação, à agricultura, à competitividade económica. A verdade é que temos uma região com taxas de desemprego jovem elevadíssimas, com a maior taxa de RSI do país, com insolvências de empresas, com ONTEs a fechar, com o sector primário a definhar. Exemplo prático do que atrás disso é a Ilha de São Jorge, que após 16 anos de sucessivas governações do Partido Socialista, nos trouxeram até este estado calamitoso em que vivemos. Vejamos. Temos um sector cooperativo tecnicamente falido. Temos uma conserveira com um passivo insustentável que faz com que tenha, ano após ano, prejuízos de centenas de milhares de euros. Temos uma escola profissional à beira do colapso. Temos um sector da construção civil a mandar diariamente pessoas para o desemprego por falta de investimento público. Aliás, e por falta de investimento público, não é demais lembrar que o PS assumiu muitos compromissos com os jorgenses. Estamos no último ano do atual quadro comunitário de apoio e muito ficou por cumprir. O aumento do cais acostável do Porto Comercial de São Jorge, o Porto do Topo, a ligação marítima Calheta-Anga do Heroísmo, os novos barcos de transportes de passageiros e viaturas, o núcleo de recreio náutico da Calheta, os perímetros agrícolas da Ribeira Seca Biscoitos, a sala de desmancha de Matador de São Jorge, o Parque de Exposições de Gado, a Escola Básica da Calheta, o Parque de Campismo da Caldeira de Santo Cristo, o Aliporto da Calheta, o Lar de Idosos Santo Antão Topo e o Museu Francisco Lacerda. Todos estes compromissos do Partido Socialista reivindicamos que seja dado aos jorgenses aquilo que foi o seu compromisso. Não pedimos mais do que isso. Se estes compromissos tivessem sido cumpridos, não teríamos uma economia estável e com menos desemprego? Certamente que sim. É caso para dizer que para o PS, compromisso assumido não é compromisso cumprido. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, outro dos grandes erros da governação socialista foi não passar do discurso à realidade, no que se refere ao desenvolvimento da coesão dos Açores. Fruto disso, temos ilhas a perder população ano após ano. Ilhas que por si só são mais frágeis e que estão com populações envelhecidas. Exemplo disso é também a Ilha de São Jorge, que na última década perdeu mais de 20% da sua população jovem, por não lhes ser dada oportunidade de emprego após os estudos. Podem chamar do que quiserem, mas para o CDS, PP, esta falta de políticas de combate à desertificação e à fixação dos jovens na sua terra é indiretamente um convite à imigração. É o mesmo que se lhes dizer, vão e não voltem. Em suma, temos um plano e um orçamento regionais que prejudica gravemente a Ilha de São Jorge, reduzindo o investimento público em sensivelmente 10 milhões de euros, menos 21% em relação ao ano transato, o que é bem demonstrativo da discriminação que têm para com esta ilha. Perante isto, tomo a liberdade de lançar um desafio aos senhores deputados do Partido Socialista eleitos pela Ilha de São Jorge. Não continuem a puxar São Jorge para baixo, mas juntem-se a nós a puxar São Jorge para cima na defesa intransigente daqueles que nos elegeram. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo.
Sr. Deputado Rogério Veiros, mais do que o CDS-PP estar a definhar ou não, mais do que o Partido Socialista ter ato eleitoral após ato eleitoral, maiores vitórias na Ilha de São Jorge, aquilo que é inegável e que não se pode negar nesta casa é o facto de São Jorge estar à beira do colapso. E esta é uma grande verdade. E esta verdade não é de há um ano ou de há um ano e meio a esta parte, quando o Governo da República, do PSD-CDS, tomou posse. A desertificação dos jovens da nossa ilha, e eu acabei de dizer, na última década, 10 anos, perdemos mais de 20% da população jovem. Essa é uma responsabilidade do Partido Socialista e do Governo Regional dos Açores. Não é nem do CDS, nem do PSD na República. Até porque, lembrando as palavras do ex-presidente do Governo do Partido Socialista, Carlos César, que na sua campanha, nas regionais de 2008, dizia que nós tínhamos a menor taxa de desemprego da região, fruto da boa governação do Partido Socialista nos Açores. Onde é que está a boa governação agora, quando temos das taxas mais elevadas do país, em termos de desemprego jovem? Em termos de desemprego jovem. É essa a verdade. Senhor Deputado Rogério Veiros, que responsabilidade tem o Governo da República em nós termos um sector cooperativo da forma que temos? Quem trouxe o sector cooperativo ao estado em que ele está e quem gizou este plano e que se fartou de o dizer e que criou unificação e que criou estruturas que hoje são insustentáveis foi o Partido Socialista. E, portanto, não se podem ilibar dessa responsabilidade com a gestão do Governo da República. Porque os senhores fartam-se de dizer nesta casa que a oposição, incluindo o CDS, puxam os Açores para baixo. Porque falam mal ou porque alertam aquelas são as dificuldades da nossa região. O que é que os senhores fazem todo o dia aqui a desresponsabilizar-se e responsabilizando o Governo da República pelas más políticas e pelos maus investimentos que os senhores têm colocado em prática nesta região? É essa a verdade e essa é uma irresponsabilidade da sua parte, Sr. Deputado. E depois quero-lhe dizer outra coisa. Sr. Deputado. O facto de nós hoje estarmos onde estamos em São Jorge, o facto de São Jorge ser responsável, perder hoje, neste orçamento, que tem uma diminuição na ordem dos 100 ou 102 milhões de euros em relação ao ano passado, porque é que São Jorge perde nessa ótica 10 milhões, Sr. Deputado. É isso que o senhor tem que explicar, porque mais uma vez se prejudica São Jorge. E se prejudica São Jorge em detrimento de não se cumprir aquilo que são os compromissos do Partido Socialista. Sr. Vice-Presidente, não precisa fazer outro aeroporto, precisa cumprir aqueles que são os compromissos do Partido Socialista que ali foram ditos e que não foram feitos. E por isso o discurso do Sr. Vice-Presidente, que compromisso do Partido Socialista é compromisso cumprido, essa é uma grande inverdade em relação a São Jorge. Há muito para fazer, não continuem a prejudicar aqueles que já são mais frágeis em detrimento de continuar a favorecer aqueles que têm mais estabilidade económica. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Rogério Veiros, se estar ao lado dos jorgenses, na sua opinião, é o facto de nós termos uma indústria de Santa Catarina que foi muito bem adquirida pelo Partido Socialista e pelo Governo, que ainda o ano que acabou de 2012 apresentou um saldo negativo, um passivo na ordem dos 2,5 milhões de euros, por não ter capacidade de sustentar o passivo que tem, apresentou um saldo negativo de sensivelmente 2,5 milhões de euros. Sabe o que é que as tais cento e tais senhoras que se levantam às 5 da manhã para ir trabalhar sentem? É isso que elas me dizem. Instabilidade. Nós não sabemos quantos dias vamos ter este emprego. E cada dia que nos levantamos a pensar se chegamos lá e não temos emprego. É isso que elas me transmitem e o senhor sabe que também lhe dizem assim. É essa a verdade. E eu não quero fechar a empresa. Eu quero que os senhores resolvam o passivo da empresa para que nós continuemos a ter um produto de excelência, continuemos a ter cento e tal senhoras a produzir o bom produto que produz a fábrica de Santa Catarina. E em relação ao sector cooperativo,
Eu só lhe deixo aqui um desafio e espero ter a sua resposta. Se o senhor concorda com o plano que este Governo apresentou ao sector cooperativo para resolver o seu problema de um passivo na ordem dos 15 milhões de euros. Se o senhor concorda ou não concorda com a solução apresentada, é isso que os agricultores esperam ouvir da sua boca e eu hoje espero aqui uma resposta de si. É isso que eu quero ouvir, que os jorgenses querem ouvir e que os tais produtores que o senhor diz e bem, que produzem bem, que conseguiram ter um dos melhores produtos dos Açores, querem saber se vão receber o seu dinheiro e como e quando. É essa a grande questão. E depois, para finalizar, quero lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado. Pela primeira vez, o Conselho de Ilha de São Jorge, que é a partidário, porque lá estão todas as forças políticas representadas, inclusive o Presidente da Câmara das Velas do Partido Socialista, o provável candidato do Partido Socialista à Câmara das Velas, deram um parecer por unanimidade negativo a este plano e orçamento da região. Não sou eu que o digo, é o Conselho de Ilha. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Rogério Velhos, a sua preocupação, mais do que defender os jorgenses, é o CDS de São Miguel e o Governo da República do CDS-PSD. A sua preocupação devia ser os problemas que os produtores de leite de São Jorge levam até a si, como trazem até a mim, que é há 6 e há 7 meses que não recebem o dinheiro do seu produto. É esse o problema, é essa a questão que está no ar e o senhor foge e chuta para canto, não respondendo concretamente como é que se vai resolver o problema. E é isso que os jorgenses esperam de si e é isso que o senhor não é capaz de responder nesta casa. E o senhor que acusa o CDS, que acusa todos os partidos da oposição de puxarem, mais uma vez digo, São Jorge para baixo, não há ninguém que esteja a puxar mais São Jorge para baixo que sejam os deputados do Partido Socialista, que mesmo sabendo que estão a prejudicar quem os elegeu, continuam a defendê-lo aqui dentro, essas políticas. E depois dizer outra coisa. Se a resposta que o senhor tem para os produtores de leite de São Jorge é dizer que eles estão preocupados com a sua capelinha e com o seu umbigo, está tudo dito, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, dizer-lhe só e relembrar-lhe o seguinte. As promessas do Partido Socialista, que o senhor diz que é compromisso feito, compromisso cumprido, não corresponde à realidade. O senhor sabe porquê? Porque esses compromissos, ali enumerados por mim naquela tribuna, não são desta legislatura. São de há 12 anos, de há 8 anos, de há 4 anos, e o primeiro instrumento que o senhor fala, o senhor já teve 2 instrumentos. O senhor já gastou um quadro comunitário, já gastou outro quadro comunitário, já vai para o terceiro e as obras continuam por cumprir. Não são de agora, são de há 12 anos, Sr. Vice-Presidente.